Glória a Deus. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Sempre um privilégio poder estar aqui num domingo, em um culto de celebração, participando com você, conhecendo você também que está nos visitando hoje. Mais uma vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E somos a Igreja Batista da Orla, temos uma missão muito bonita nesse bairro, nessa cidade, no Brasil, no mundo. E somos uma família, somos mais que uma igreja, somos uma família. Temos falado sobre compromisso, temos falado sobre viver uma vida de santidade, sobre viver uma vida que adora a Deus, sobre viver uma vida que anuncia a palavra. Isso está na nossa declaração enquanto igreja. E em especial, nesse mês de agosto, nós estamos completando 11 anos de fundação. Eu acho que pode ser um mais forte ainda aí. Quando o nosso querido pastor Kerly Carneiro, em memória, com mais algumas famílias, começaram essa igreja aqui, ainda com uma piscina aqui, eram as tendas, e um tempo muito especial para quem viveu aquilo. A gente, na época, estava linkado a outra igreja, ainda viemos aqui visitar uma vez, e logo em seguida partimos para a Inglaterra, eu e minha esposa. Passamos um tempo fora, pastoreando também. E ao voltarmos para João Pessoa, nos unimos a essa igreja. Isso é um resumo muito rápido de tantos eventos que aconteceram. E uma bênção, então. Nós chegamos aqui no 4º ano e de lá, então, para cá, estivemos muito integrados, depois participando com os jovens, liderando os jovens, eu e a pastora Patrícia, que hoje está à frente dos jovens. Mas em 2020, nosso querido pastor Kerly foi promovido e foi ao céu estar com o Senhor, nos aguardando, porque a gente vai chegar lá e vai dar um abraço nele, né? E hoje a gente já fala com mais tranquilidade, porque Kerly é um grande amigo, além de pastor, além de um homem que nos inspirava em tantas coisas e ainda nos inspira na sua história, mas um homem que era nosso amigo. Estou falando isso porque hoje é o primeiro domingo de agosto. E a gente, nos aniversários, não pode deixar nunca de fazer menção ao nosso surgimento. Temos muita honra, temos muito orgulho de como a igreja surgiu e como chegou até aqui. Foi uma caminhada com muita bênção de Deus, com muita propriedade em fazer a vontade de Deus, sempre com percalços, sempre com dificuldades, mas superando e conquistando mais espaço na cidade, nesse lugar, nesse bairro. Tempo precioso demais. Então, 11 anos é uma história muito bonita. E eu fiquei pensando, Deus, o que é que eu vou falar nesse mês de agosto? Porque em 11 anos de história eu sempre tenho que trazer algo muito especial para nós. E esse mês Deus colocou no meu coração, está falando sobre família. Aquilo que nós somos. Aquilo que é a essência da igreja. E certamente eu não vou conseguir, em um domingo, dizer tudo que eu quero, desejo, preciso à igreja. E vou entrar no mês de setembro também, provavelmente, ainda finalizando, porque falar sobre família, e você olha para a imagem que está aí, obrigado Feliciano Neto, nosso querido Netão, nos ajudou nisso aí. Mas quando eu conversava com ele, eu disse assim, põe uma família na orla. É o que você está vendo na imagem, né? Gostou? Pode dar uma salva de palmas aí para essa ideia.
negócio ficou mais interessante agora, né? E aí vão aparecer outras imagens depois. Depois vai aparecer uma família, essa mesma família aí com um monte de gente. Hoje não. Porque eu entendi que de Deus eu precisava começar com o núcleo familiar. Certamente hoje ainda não vai ser suficiente para dizer tudo que eu preciso dizer. Porque se somos mais que uma igreja, se somos uma família, nós precisamos captar, nós precisamos perceber, vivenciar aquilo que está no coração de Deus como projeto de família. Amém, irmãos? Esse tema não é uma repetição, porque vamos falar dele sempre. E ainda assim não é repetição, porque sempre há algo importante a ser dito, mas também lembrado. E sempre o Espírito Santo, em cada época de nossa vida, quando ele repete, se é essa a ideia, ele nos lembra coisas que são importantes. Isso é muito importante na caminhada cristã. Voltar às bases, voltar à essência, voltar àquilo que de fato importa. E esse, junto com outros temas, não é um tema secundário na Bíblia. Eu gosto de dizer isso. É um tema central. É um tema que é coluna vertebral. Está entre aqueles temas que nós precisamos nos assegurar. Mais do que isso, nós precisamos nos balizar com a palavra. Se o que temos vivido enquanto família, se o que temos vivido enquanto experiência de vida cristã tem sido iluminado por Deus para se alinhar com a palavra. Dessa maneira que introduzo esse tema, eu tenho algumas coisas para dizer ainda como introdução. A família ocupa esse lugar de importância no plano divino, não para a orla apenas, mas para o planeta. E não obstante você vê tantos ataques à família no tempo de hoje, mas justamente por isso precisamos reforçar as bases daquilo que está no coração de Deus, sem preconceitos, sem preconcepções, sem nenhum prejuízo à modernidade, mas trazendo sempre a palavra de Deus como nosso fundamento. Então, baseado nos princípios bíblicos, a família é vista como um reflexo, inclusive comparativo, da relação entre Cristo e a igreja. Projeto criativo de Deus para propagar o seu amor, a graça e valores de extrema relevância para estarem incutidos nas pessoas desde pequeninos. E a família é esse meio onde a gente aprende as coisas mais elementares, de forma que é um seio de projeto de Deus, é um seio para fomentar em nós um caráter cristão, aquilo que faz diferença entre pessoas e outras pessoas. No cerne dessa visão está o conceito do casamento, como uma aliança sagrada, firmada por Deus, onde o amor, a fidelidade, o respeito mútuo são fundamentais. A família é vista como uma unidade essencial para o desenvolvimento espiritual de seus membros, promovendo a formação desse caráter em nós. Falar em família é abranger o acolhimento daqueles que enfrentam desafios, ressaltando a importância do perdão.
da reconciliação, do apoio mútuo, da solidariedade e de coisas e valores que são tão importantes para nós. 3 coisas ainda para dizer nessa introdução. A família inicia, eu sempre faço no primeiro dia de série uma introdução um pouco mais longa. Já tem gente acostumada com isso. Para que você compreenda bem o que eu quero dizer durante todos os outros domingos. A família inicia com o casamento. Por isso, falar em família é primeiro falar em casamento. É primeiro falar na relação marido e mulher, onde 2 pessoas se unem como uma só carne. E isso diante de Deus. Esse princípio é trazido em Gênesis 2, 24, e hoje a gente vai ler. E reafirmado por Jesus em Mateus 19, 5. Afirmando que o que Deus uniu, o homem não deve separar. E aí você já vê a perspectiva de Deus, de um propósito divino, muito forte. Um elo muito forte. Um elo que não se acaba. Um elo que precisa resistir a tantas tempestades e tantos ataques que hoje em dia tem aumentado, inclusive. A família tem um ambiente propício para favorecer a formação espiritual dos seus membros também. É no seio da família que Deus começa a trabalhar questões elementares em nós. Eu vou nesse tempo, ao longo desse tempo, também trabalhar algumas questões aqui, muito importantes para a nossa vida pessoal. Mas que Deus, em sua soberania e sabedoria, trouxe para dentro da família esse primeiro momento. Provérbios 22, 6, por exemplo, orienta os pais a instruírem seus filhos nos caminhos do Senhor, para que quando envelhecerem não se desviem deles. O apóstolo Paulo também reforça em Efésios 6, 4, exortando os pais a criarem seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Veja, são princípios para a formação do caráter de filhos. Seio familiar. A família é esse ambiente propício para ensinar, para praticar valores bíblicos. Porque as primeiras confusões acontecem em casa. Na sua não, né? Na sua não tem confusão. Mas lá em casa teve muita briga já. É o lugar para você aprender a orar. É o lugar para que na mesa você comece a perder a vergonha de orar. Está aí uma dica para quem não consegue orar aqui em cima. Ore mais em casa com sua família. Vai perdendo a vergonha. Coisas simples. Veja que estou falando de coisas bem elementares. A família é também um espaço de acolhimento. Um espaço de restauração. A família, em Lucas 15, por exemplo, na parábola do filho pródigo, ou dos 2 filhos. Há tantos nomes para essa parábola. Ilustra o amor incondicional de um pai. Um pai que dá a sua herança e o filho vai embora e gasta tudo. E volta. E o pai está esperando de braços abertos para acolhê-lo, para recebê-lo de volta no seio da família. A Bíblia nos incentiva ao perdão dentro de casa. Esse é o lugar onde a gente aprende a perdoar, porque se eu não aprendo a perdoar o meu irmão em casa, se eu não aprendo a perdoar o meu filho, como eu vou perdoar alguém que eu tenho menos relação afetuosa? Ou que eu não tenho nenhuma relação de afeto. Então a família é importante para isso também. Perceba. A família é encorajada.
como em Colossenses 3:13, suportem-se, apoiem-se uns aos outros. É encorajado a perdoar as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É aprender em casa a perdoar, a apoiar, a resolver os conflitos. Que nós vamos ter maturidade para resolver os conflitos da vida. Veja o tamanho da importância da família, eu só estou introduzindo o assunto. Queridos, eu comecei a pensar então sobre o que falar hoje, especificamente. E aí tanta coisa veio para a minha mente, foi difícil, viu? Comunhão, respeito, cumplicidade, amor, carinho. Tantas coisas que eu já disse aqui até. Mas Jesus me fez mergulhar nesse texto básico, para que conversemos e comecemos por ele. O Senhor me mostrou a relevância de... E eu vi assim, o Senhor dizer, filho, reforce. Reafirma o basicão mesmo. Porque tem texto que a gente escuta nos casamentos, por exemplo. Mas pouco se prega na igreja. Então eu queria que você virasse para quem está do seu lado e dissesse assim, família, volte à essência. Diga aí para o outro, família, volte à essência. Vamos ler Gênesis capítulo 2, apenas 2 versos, verso 24 e o 25. E você vai pedir a graça de Deus. A quem sabe Deus lhe lembrar coisas que são essenciais e que você passa nesse verso, já sabe de cor, mas talvez passou desapercebido alguma coisa na sua vida, na sua casa, ou na sua relação com as pessoas. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eu queria ler de novo com você. Verso 24, verso 25. Você pode ler em voz alta? Pode acompanhar, para ficar bonito assim, poste a voz, tá? Leia como quem está falando. Cid Moreira hoje. Vamos lá? Meus Cides Moreiras. 1, 2, 3. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eita benção. Agora fecha teu olho, mais uma vez. Põe a mão no coração. Eu gosto de fazer isso. E pede ao Espírito Santo para falar com você. Ô Espírito Santo, Tu és o nosso professor. Tu és aquele que conhece o mais íntimo do coração. Cada um aqui. Nossa oração nessa noite, Deus, é que o Senhor ministre tudo aquilo que o Senhor precisa ministrar a cada vida aqui, a cada família aqui, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus projetou algo. Casados para sempre. Quem gosta aí, levanta a mão assim. Olha aí, tem... Paz para toda a vida. Acerte desde a primeira vez. Eu nem falei ainda do ministério 2 igual a 1, né? Mas, queridos, são coisas tão importantes. Isso não veio do nada. Isso não é invencionice de alguém que quis bolar uns cursos aí. Isso é projeto divino.
É claro que na vida, muitas vezes, coisas dão errado. E é muito comum que numa igreja como a nossa, como outras, pessoas estão já talvez no segundo casamento. E assim, Deus te chama hoje para um novo momento de vida. Mas hoje eu preciso falar e começar do ponto base, elementar. Eu preciso começar do projeto de Deus. Há muitos jovens aqui. Pessoas que podem acertar desde a primeira vez. Pessoas que precisam repensar e ver o mundo como está. E aqueles que porventura percorreram outro caminho, Deus tem graça para você, meu irmão. Amém? Amém. E a gente vai se adequando do que pode, no que dá, a partir dali, de algum ponto, com a graça de Deus nos ajudando. Alguém já disse que família de sangue só se tem uma. Que família que escolhemos são os amigos. E a família que ganhamos é a do céu, quando nos convertemos. Mas tudo é família. Valorize sua família. Valorize. Valorize a sua família. Não fique admirando a do outro. Como se eu queria que meu pai nunca tivesse me abandonado. Olha que família linda o pastor fulano tem. Olha, eu queria muito que minha mãe fosse uma mulher mais sábia. Eu queria muito que meus filhos fossem obedientes, não tivessem cometido erros tão elementares. Tentei ensiná-los, não consegui. Não importa. O que importa é o que você faz a partir de agora. É o que você faz após o erro. Após você caminhar um pouco e perceber, meu Deus, como eu posso ser melhor. Melhor marido, melhor pai, melhor filho. Trabalhe por sua família. Nesse sentido, eu ouvia Hernandes Dias Lopes, eu ouvi vários pastores essa semana, e o Hernandes dizia assim: não adianta fazer como alguns estão fazendo, lutar pelo sucesso profissional ou outra coisa, sobre os escombros da família, perdendo a família. Você ganha coisas nessa vida, perdendo sua família. Vai chegar no final da vida, vai olhar para trás e vai dizer: que besteira eu fiz. Essa semana eu peguei, depois eu vou me lembrar o livro, fugiu agora o nome, mas Um Mês para Viver. Aquele livro, uma das conclusões, eu tenho esse livro para emprestar a você, é que no final da vida, as pessoas olham para o lado e não pensam na profissão, não pensam em coisas relevantes que fez na vida, conquistas. No final da vida, as pessoas olham para os relacionamentos, se arrepende porque brigou com o pai, se arrepende porque o filho não vê há anos, se arrepende porque não se dedicou à família. Como os nossos relacionamentos precisam de muito mais atenção. Preste atenção no que eu estou dizendo. Os nossos relacionamentos precisam de muito mais atenção do que a gente tem dado, normalmente. Que tristeza para tantas pessoas em olhar para a sua casa e dizer: meu Deus, essa história podia ser diferente. Eu quero dizer uma coisa para você, se essa é a sua história. Eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus de milagre. Eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus de segundas chances. Eu quero dizer que o nosso Deus está disposto a fazer coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, que você vai se surpreender e dizer assim: muito obrigado, Deus. Que é preciso disposição no seu coração, a partir de você ser transformado, de uma vida ser transformada dentro de você, para que algo mude em sua casa a partir de você.
Vamos pensar nas palavras do texto. Eu queria fazer 3 palavras. 3 palavras no texto que saltam aos olhos. Primeiro é o rompimento, é o deixar. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Até aí. É o ato de deixar. A palavra que está no hebraico é soltar. É deixar para trás. É abandonar a dependência. Estou juntando tudo para você entender, porque uma palavra só isolada pode dar uma impressão equivocada. A melhor ideia aqui, bíblica, da palavra, é a ideia do filho pródigo. Entenda o que eu vou dizer. Não pegue uma coisa isolada do que eu vou dizer, mas você precisa entender tudo. A melhor ideia aqui é aquela do filho pródigo. Ele deixou o pai para trás. A dependência do pai. Ele foi para uma outra terra. Uma terra distante. Deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e vai se unir. Vamos chegar lá. Talvez alguns tenham notado a importância disso quando foram, por exemplo, morar em outra cidade. Há pessoas que casam e vão morar em outra cidade. Há outros que casam e vão morar dentro da casa dos pais. Se casam e vai morar com a sogra. Deu arrepio em gente aí, não foi? Eu quero dizer que eu amo minha sogra, viu? Mas eu sei que arrepia. O Gary Chapman, em seu livro, Como Lidar com a Sogra, ele diz: o casamento deve seguir sobre 2 trilhas paralelas. Separar-se dos pais e, ao mesmo tempo, dedicar-se a eles. Isso significa que, apesar de poderem ouvir os conselhos dos pais, os recém-casados não estão mais sujeitos a eles. Preste bem atenção. Essa é uma maneira muito equilibrada de entender o deixar. De modo que a opinião do cônjuge deverá ser considerada como a mais importante. A pessoa mais importante da vida passa a ser o seu cônjuge. O casal certamente errará muitas vezes. Porém, os erros não devem desanimá-los, fazendo com que voltem a se submeter às opiniões paternas. Mais importante do que acertar nas decisões é aprender a tomar decisões juntos. Isso faz parte do aprendizado natural desse novo momento que estão vivendo. Tem famílias disfuncionais demais nisso. Interferência dos pais, de ambos os lados, que vem disfarçado de zelo. O pai ou a mãe manipuladores, que ficam interferindo nas ações do casal o tempo todo. Não larga o pé. Não é zelo, é para... Entende, né, pastor? É para eles não falharem. Estou de olho. Cordões umbilicais, aí já o contrário, dos filhos para os pais, que não se desfizeram, que vem disfarçado de honrar pai e mãe. É muito mais cômodo, às vezes, para muitos irem morar ainda num quartinho lá atrás. E aí a gente está criando uma situação onde muitas vezes ficam eternos imaturos. Marido ligado à mãe, esposa que trata coisa com o pai e não com o marido. Não houve o rompimento geográfico com a ideia de economizar. E aí o marido começa a ficar acostumado
ao invés de partir à luta e conseguir mais recursos, se acomoda. Rompimento emocional quando não acontece. Falta autonomia para as pessoas. Tomada de decisão. E precisa pegar o telefone e ligar, pedindo conselho ao pai, conselho à mãe. Eu não sou contra conselho, gente. Quando casei, conversei muitas vezes com meu pai. Escutava muito bons conselhos quando cabia. Quando cabia. Rompimento espiritual, a hierarquia de Deus. O Dan Allender, em Aliados Íntimos, diz que a incapacidade de mudar a lealdade dos pais para os cônjuges é uma questão central em quase todo conflito conjugal. Comparações com o pai, comparações com a mãe. Ao invés de unir o coração e a mente e partir à luta os dois, corações divididos. Porque não houve um rompimento emocional. Porque não houve um rompimento geográfico. Porque não houve, aí começa a interferência, nasce o filho e a avó agora começa a criar e dar opinião. E ser filho criado por mãe e pai é bem diferente de ser criado por vó, né? Porque a avó e o avô vai dizer assim, precisa disso não. Vocês tudo cresceram aí, tá tudo bem, ou não tá? Quem é avó já disse isso? Quem é avô já disse isso? Não bata no bichinho não. Não faça isso não. A ótica do pai e da mãe é de disciplinar. É de corrigir. É de fazer algo em um outro sentido, com amor, claro. Mas a ótica dos avós é outra. É outra época de vida. É outro momento de cabeça. De ouvido também, que não aguenta muita zoada. O menino está chorando. Dê isso logo para o menino. Alguém disse que a função dos pais é educar e dos avós é estragar. Quem concorda? Não, levanta a mão não, vai ficar chato, né? Tem famílias inteiras aqui. Gente, o que eu estou falando é que quando não há um rompimento, há consequências. E claro que uma reforma numa casa, passar um mês, 2 meses, sei lá. Há situações e situações, mas quando não há rompimento, há consequências. Financeiro, rompimento financeiro. E no mundo secular se diz o seguinte, quem paga, manda. Quem paga, manda. E a pessoa casa para ir morar na casa dos pais, e os pais pagando conta, e começa a mandar. Fica nas entrelinhas muitas vezes, mas manda. Disfunção. E você vai criando sua família, seu núcleo familiar disfuncional. Tem gente que não vai gostar muito de mim não, depois dessa pregação. Se isso está disfuncional na sua vida, na sua casa, ore. Comece orando. Mas haja. O que pode ser feito? Trace um plano com Deus. Um projeto de resgate daquilo que é importante. Pai e mãe, cuidar dos filhos. Não deixar com a avó e com o avô, não. Crie vergonha. Refaça sua estrutura. Deixe de preguiça. Deixe de viver à custa dos pais. Parta a luta para o trabalho. Até quanto? 60 anos vai viver à custa dos pais? Pastor, o senhor tem razão quando vai ter gente com raiva do senhor. Eu não vim aqui alisar ninguém. Eu vim despertar. Famílias disfuncionais por passividade, às vezes, do pai, do marido, do cabeça que deveria estar fazendo algo e não está. É duro? É.
Eu não disse que ia ser fácil não essa mensagem. Onde está o problema? Encontre o problema. O problema está em mim. Tudo começa a mudar quando você assume o erro. Ó, pastor, não sei como fazer. Me ajude, pastor. Me ajude, vem aqui, marca aqui um gabinete. Eu traço um plano com você, não sou coach não. Tem coach aqui na igreja, viu? Mas eu lhe ajudo. 50 anos de história, eu já posso dizer algumas coisas para ajudar você. Já ajudei muita gente. Haja. Trace um plano, sei lá, precisa de mais tempo para mudar sua vida profissional, mudar sua vida emocional, terapia, planejamento de 2, 3, 4 anos, profissional, fazendo um novo curso, fazendo alguma coisa, mude. Até quando você vai viver dormindo? Haja. Trabalhe, deixe Deus trabalhar. Primeira coisa, rompimento. Um rompimento que não deixa de honrar os pais. Um rompimento que não é descuido com os pais, isso é outra coisa. Isso é falta de zelo. Isso é falta de tanta coisa. Mas um rompimento que traz maturidade. Um rompimento que traz oxigenação do seu núcleo familiar e função apropriada. União é a segunda palavra, porque enquanto o texto fala, portanto, deixará, romperá, né? O homem com seu pai e sua mãe vai se apegar à sua mulher. É um ato contínuo. É um apegar-se que os dois se tornam uma só carne. Há tantas coisas aqui. A palavra que está lá tem a ver com fusão. Eu via Josué Gonçalves, pastor reverendo, falando sobre isso. É uma fusão como um metal, uma liga metálica, que aquece e ali se une no fogo. E não dá para você dizer onde é que começa uma, termina outra. Não, é uma liga, está ligado. A relação do marido e da mulher precisa ser nesse imbricamento, nessa união, nessa fusão tão grande que um olha para o outro e já sabe o que é que pensa. As pessoas olham para eles e não conseguem visualizar um sem o outro. Isso acontece com você? Eu sou neto de Patrícia. Se é que você me entende, não é aquela minha avó não, né? Palavras. Ela é pá de netinho. Sinceramente, a gente nota quando isso acontece, quando você chega no lugar, a primeira pergunta para você: cadê Patrícia? Eu digo: eu cheguei. Fale comigo também, eu cheguei. Mas a primeira pergunta é: e sua esposa? Vai bem, obrigado. Está chegando aí. A gente está em lugares diferentes. Imbricamento. As pessoas olham para a sua esposa e veem você. As pessoas olham para você e veem sua esposa. É uma fusão. A Leonora Ciribelli fala que, em termos práticos, isso quer dizer que a maioria das decisões deverá ser tomada a dois. Botou aqui uma maioria, eu acho que para salvaguardar um pouquinho do CPF de cada um, né? Cabe a você avaliar quais decisões podem influenciar os planos do casal. A compra de bens, a mudança de emprego, uma viagem, ou qualquer outra decisão desse tipo necessita de consentimento dos dois. Pastor, o senhor está falando muito óbvio. É? Você sabia que tem muitos homens que decidem sozinhos? Resolvi comprar um apartamento agora em tal lugar. Mas amor, eu gosto tanto desse. Não, eu resolvi, está resolvido. Nós vamos.
decisões, sem consulta, sem imbricamento, sem fusão de alma. Um não enxerga o outro. Aí você precisa ouvir minha mensagem de domingo passado. De enxergar o outro. É fundamental entendermos isso. Essa união. É neste ponto que residem os maiores conflitos relacionais do casal. E eu estou citando Leonora Ciribelli. Ocorre por vezes de um dos cônjuges ou ambos combinarem algo com terceiros e não primeiramente um com o outro. Já está combinado. Como assim já está combinado? Não. Confie. E isso às vezes é expressão para dizer, eu tomei essa decisão. Para muitos, um relacionamento de tomada de decisões a dois soa como falta de liberdade. Mas na realidade esta prática é uma forma e cuidado, proteção indispensáveis à união. Como é que está isso na sua casa? Tem um que sempre decide? Ou isso é em uma fusão? União real. União inclusive na cama. Que para alguns há dificuldades com o passar do tempo. Mas casal é casal. Quando Hebreus 13 fala, que tem que ser bênção na cama também. Sonhos. Projetos de vida. Não mais unilaterais. Não mais projetos sem essa fusão de alma, sem ainda que seja para beneficiar apenas um lado, mas um projeto onde o cônjuge também termina sendo beneficiado, porque se é bênção para você, vai ser bênção para mim. Casamento é para toda vida. Os projetos precisam ser integrados. Não pode um caminhar para uma distância e o outro para o outro lugar. E cada um vai vivendo sua vida. Isso não é nunca casamento. Há pessoas que estão vivendo assim. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu atendo, gente. Porque eu converso com outros pastores. Porque a gente vê essas histórias acontecendo. E vai seguindo a vida. E eu não compreendo, eu não consigo compreender, preste bem atenção. Como é que tem casais vivendo assim? Não é pouca gente não. Acredite no que eu estou dizendo. Não é pouca gente. Um toma suas decisões, o outro toma as dele. Conta conjunta nem existe. Eu tenho minha conta, você tem a sua. Tu paga isso aqui esse mês, ou esse eu pago. Como assim? É porque ela é gastadora, pastor. Senão, se eu botar junto, vai torrar o dinheiro todo. Ele é gastador, pastor. Tem algo errado. E você pensou que ia voltar sorrindo para casa, não era? Perguntaram a dona Ruth Graham, a esposa de Billy Graham, se ela teve vontade de se separar do Billy Graham. Se ela já é uma senhorinha. Ela disse que separar nunca teve vontade. Agora ela teve mais de 100 vezes vontade de matar ele. Entender que um faz parte do outro é absorver até as diferenças. Compreender, respirar fundo. Uma coisa que acontece comigo e Patrícia, espero que sirva de inspiração para muitos aí. Em alguma desavença, em alguma coisa diferente, não sei nem que palavra eu uso, mas não se fala em separar. Nem quando a gente namorava, a gente dizia assim, vamos acabar. Não. Vamos resolver.
Você entende a diferença? Não se discute sobre separação, sobre divórcio. Não se discute sobre isso. Não se discute porque isso não é discutível. Acabou, ela é minha esposa o resto da vida. Eu sou o marido dela o resto da vida, até eu morrer. Gente, nós precisamos entender isso. E eu não estou dizendo que não existe acidente de percurso. Queira Deus que não aconteça com ninguém. Mas isso precisa ser um fundamento. Isso precisa ser um entendimento. Então as discussões são para resolver o problema. Vamos resolver o que fazer. O problema está posto. Vamos resolver o problema. Um projeto de crescimento integrado. Isso é união. Veja, eu falei sobre rompimento. Estou falando sobre o nível de união de dois. A minha esposa precisa ser a pessoa mais importante na minha vida. O marido precisa ser o mais importante na vida dela. Depois vem os filhos. O nível de importância é altíssimo também. Mas ainda é menor. O elo entre o casal, porque os filhos vão embora. Eita, eu tenho filho ouvindo aqui, né? Mas vão. O que é que eu disse desde o início? Deixará o seu pai e a sua mãe. Não sou tolo, eu sei que meus filhos vão me deixar. Vai chegar um momento. Vão deixar de me amar? Jamais. Vão deixar de conviver? Espero que não. Mas que vai haver um rompimento, vai. É a recomendação bíblica para a saúde deles. Para a saúde do novo núcleo que começa, para trazer maturidade, para trazer perspectiva de uma união. E olha, é interessante porque a gente sempre teve isso, eu e Patrícia. Mas quando fomos morar na Inglaterra, longe dos nossos pais, o meu pai já tinha morrido, mas longe da minha mãe e longe dos pais dela, o nível de imbricamento aumentou. Isso é impressionante. É nítido ver quando não há interferências, como o elo aumenta. Há uma tendência a isso. Minha esposa me ajudou a chegar onde eu cheguei. Esse é um elo de união. Profissionalmente eu sei exatamente os momentos que ela me ajudou. E eu não estaria onde eu estou hoje, profissionalmente, sem a ajuda da minha mulher. Eu tenho plena consciência disso. Como também sei que para ela ter as conquistas que teve a minha mão também. Porque não é mais um. São os dois imbricados como um. Uma só carne. Uma só vida. Unidos. Por fim, nudez. Falei sobre rompimento, deixará. Falei sobre uniciar, esse apego, união. E agora sobre a nudez, é a terceira palavra. E com essa encerro. Diz Augusto Nicodemos que quando o pastor disse que vai encerrar, tem mais 15 minutos ainda. Vou ver se eu consigo antes. Estavam nus e não se envergonhavam. Intimidade, conhecimento, saber os gostos, conhecer os conflitos, as lutas interiores. Isso é estar nu, um diante do outro. Porque alguns podem entender o sexo como sendo o ápice da nudez de um casal. E eu vou dizer, com o passar do tempo, você vai perceber que a nudez da alma, ela é maior do que a nudez do corpo. Casais antigos aqui, concordam comigo? Levante a mão. Saber o que se passa no interior do outro. Conseguir olhar, enxergar o outro na alma. As necessidades, as carências. Conhecer o outro a fundo, encontrar a alma do outro.
a afeição, a cumplicidade. Isso é estar nu diante do outro. Destaca o papel da comunicação efetiva, uma comunicação real. Já tive experiências no gabinete de dizer: o que é que você acha disso? E depois perguntar para a mulher, ou vice-versa. Eles: não é isso não, é isso aqui. E você percebe que um está comunicando, o outro não. E há uma diferença de entendimento, de assimilação, porque são mundos diferentes. A criação, a educação, o meio que veio, a pessoa entende um assunto, um tema, diferente do que o outro. E de repente um fala sobre respeito, um está entendendo uma coisa, o outro está entendendo outra. Um fala sobre honrar, um nunca teve exemplos de honra na vida. E o outro tinha muitos exemplos de honra, entendeu o que é honra. O outro acha que entende o que é honra, mas não entende. E aí é preciso estar nu, alma nua, conversar muito. Ah, quer dizer que isso é honra para você? Falei aqui que, ouvindo um casal que ia se casar, às vésperas do casamento, e ele dizia assim: eu quero ter 3 filhos. E ela virou para mim, eles estavam juntos há um tempo. Disse: 3? Jamais. Só vai ter 1 no máximo, para você ser pai. E ele dizia: não, amor, 3. Sempre foi meu sonho ter 3. E eu disse: vocês não conversaram sobre isso, vocês vão casar agora. Não tinham conversado sobre isso, sobre os filhos do casamento, pelo amor de Deus. Alma nua, sonhos, projetos. Embora essas coisas até podem mudar, né? Mas entenda o que eu estou dizendo. O diálogo é extremamente importante e relevante. Há homens mudos, completamente incapazes de dizer os seus sentimentos, suas coisas. Homem, pelo amor de Deus, faça uma terapia. Começa a soltar o que está dentro aí de você. Sua esposa precisa entender você. Ô mula teimosa. Não é assim que se diz, né? Aprenda a conversar, a se conectar. Conexão real. Nudez. Há muitas pessoas superficiais, não se conectam. Eu tenho um amigo que faz essa avaliação. E ele diz para mim: não dá para me reunir com fulana, com Beltrano. Por quê? Preste atenção à conversa. Preste atenção à conversa deles. Eu digo: não, rapaz, ame. Não, preste atenção à conversa. É só besteira. Não tem conexão, não. É diferente a conversa da gente e a conversa deles. Pior que tem razão, algumas horas. Tem gente tão superficial, não consegue abrir a alma, não consegue dizer nada profundo da alma. Profundo não é de ciência, não, que eu estou falando, não. É do coração, é fazer conexões de olho, fazer conexões com as pessoas. Se esforce mais, peça ajuda a Deus. A começar em casa, a família, esse projeto que a gente aprende em casa. Filhos, coração trancado, que não abrem o coração com os pais, pais que nunca conversam com os filhos. E o Josué Gonçalves, eu disse que eu vi, né? Ele falando a respeito, ele dizia assim: tem gente casada há anos e não sabe a cor preferida da esposa. Não sabe, não conhece os sonhos. Não sabe o número do sapato da esposa. Está casada há 10 anos. E as colegas de trabalho que eu tenho, uma vez a gente foi para o congresso, faz alguns anos já. Foi para o congresso em São Paulo. E lá elas iam para comprar roupa para elas. E eu vi, né? Eu disse: eu vou também. Mas é roupa de mulher. Eu digo: eu vou comprar para minha mulher. E tu compra roupa para tua mulher? Eu disse: compra e acerto. Mas como assim, Neto? Não, eu compro, eu sei o que minha mulher veste, o que ela gosta.
Não, não acredito. Não, não, não. Aí ia lá e disse, não, essa aqui ela não vai gostar não. Aquela ali vai gostar. E trouxe tudo, e a curiosidade depois delas, né? E aí, ela gostou? Eu disse, teve uma peça que deu errado. Uma, tamanho, errei. Mais de 10 que eu trouxe. Gente que não conhece o outro, não sabe do que gosta de comer, não sabe nem a data de aniversário. Meu Deus do céu, a data do aniversário, aniversário de casamento. E para a importância disso, às vezes, para a mulher, ou para o homem, tem homem também que acha importante. Que tipo de realidade familiar é essa? É gente que não se desnudou, gente desligada demais, gente que não está prestando atenção. Presta atenção ao seu cônjuge, preste atenção ao seu filho, preste atenção à sua família, preste atenção. Sentimentos, não vê o outro nem chorar, não entende quando o outro está triste, que tem alguma coisa errada, vamos conversar. Nudez, intimidade. Tem casal que 10 anos de casado, 15 anos de casado, não tem transparência, não se conecta, não tem cumplicidade. Não entendeu Gênesis 2. Quero terminar com aquela ideia importante, Mateus 7, do fundamento. Porque tudo isso, quem sabe eu volto em outro momento. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, as pratica, Mateus 7, 24. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E o 26. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, foi grande a sua queda. Que Jesus ensina é sobre ouvir a palavra dele e praticar. Você hoje ouviu sobre o que você precisa romper, os níveis de dependência que você tem, sobre o que você, ao contrário de romper, precisa se unir com o seu cônjuge, tratar como a pessoa mais importante da sua vida, fazer as decisões juntos, considerar a pessoa, não deixar para trás. A pessoa não fica para trás, não, ela vai junto. E sobre o nível de nudez, de transparência. Quem entender isso, está começando bem. Sobre família. Está recomeçando bem, quem sabe. Sobre a família. E está construindo, se você for praticar, a sua casa, o seu lar, sobre a rocha. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor possa trabalhar em nós. Eu quero chamar a banda pode subir. E os pastores se preparem para a gente fazer nossa ceia, nosso último momento do culto. Mas eu queria que você, de fato, orasse. Fecha seu olho onde você está. Eu sei que eu falei palavras aqui, algumas pesadas, né? Não são palatáveis muitas vezes. Mas o mais importante é que você reconheça onde precisa mudar, onde precisa melhorar. E que você peça ajuda a Deus. Os jovens que ainda não estão casados, guardem tudo isso no coração. Guardem, porque vocês podem errar menos do que nós erramos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que é princípio para nós. Obrigado para que
Pai, porque o Senhor tem nos reafirmado aquilo que é tão importante para as nossas famílias, para os nossos lares. Deus nos ajuda. Quantas vezes fomos disfuncionais, quantas vezes estivemos, Senhor, longe daquilo que é o teu coração para o projeto da família. Deus nos ajuda a termos famílias, eu sei que não dá para ser perfeita, Senhor, mas famílias fortes, saudáveis, famílias que glorificam a Ti, que caminham, Deus, bem. Oh, Deus, nos ajuda, enquanto maridos, enquanto esposas, filhos, pais. Deus, nos ajuda, para que nossa casa venha a glorificar o Teu nome. É nossa oração, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.